Olá, meus amigos e minhas amigas que estão aí assistindo esse vídeo. Eu sou Rafael Barreto, professor de Direito Constitucional, e nessa aula eu vou analisar, joga na tela, o informativo de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de número 940. Estou de volta. Essa aula faz parte de um projeto que eu desenvolvo de comentários aos informativos de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Se você ainda não conhece, toda semana o Supremo Tribunal Federal divulga um informativo de jurisprudência contendo um resumo dos julgamentos ocorridos na semana anterior. O conhecimento desses julgamentos é importantíssimo para aqueles que estudam direito constitucional, que estão se preparando para concurso público, que vão exercer aí no dia a dia a advocacia no âmbito da prática constitucional, e visando facilitar a compreensão é que eu desenvolvo esse projeto. Se você está chegando agora, seja bem-vindo, saiba que já existem aulas disponíveis para cada um dos informativos de 2019, o 939, o 938, o 937, e também uma retrospectiva com os mais importantes julgamentos de 2018 e outra com os mais importantes julgamentos de 2017. Então não deixe de assistir para ficar atualizadíssimo com tudo que vem acontecendo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Para ter acesso gratuito a essas aulas anteriores, você vai fazer o seguinte: você vai no meu site pessoal, vai aparecer aqui embaixo, é o www.rafaelbarreto.com.br, meu nome com 2 R's e 2 T, e lá no site você vai ver assim, informativos do STF, no menu. Clica lá que você vai ver informativo de 2019, retrospectiva de 2018, retrospectiva de 2017, tudo à sua inteira disposição. Vamos na tela, pegar aqui o informativo 940, começando por um julgado muito importante e que, inclusive, gente, ó, vai no sentido de mudar uma jurisprudência anterior do tribunal. Prerrogativa de foro, autoridades estaduais. O plenário, por maioria, julgou procedente pedido formulado em ação direta para declarar a inconstitucionalidade de dispositivo da Constituição do Estado do Maranhão, que inclui entre as autoridades com foro criminal originário, perante o Tribunal de Justiça, os procuradores de Estado, os procuradores da Assembleia Legislativa, os defensores públicos e os delegados de polícia. Estou de volta com vocês. Esse julgado passa por uma temática que já foi muito controvertida no Supremo Tribunal Federal, que já foi muito explorada em provas, que é saber se as constituições estaduais podem ou não instituir prerrogativa de foro, porque a Constituição Federal, ela estabelece, vamos pegar a Constituição Federal, gente, joga lá na tela, aqui no artigo 125, parágrafo 1º, que a competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça. Estou de volta. E compreenda, a competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, aí no sentido de fazer a organização da competência hierárquica, vertical, funcional, no âmbito da Justiça Estadual, definir o que é competência do tribunal e o que é residualmente competência do juízo de primeiro grau. Por exemplo, mandado de segurança, contrato de prefeito, é competência do juízo de primeiro grau ou do Tribunal de Justiça? Depende do que está na Constituição do Estado. Normalmente fica residualmente para o juízo de primeiro grau, mas tem Constituição do Estado que estabelece que o prefeito da capital, a competência do TJ, tem Constituição que estabelece o prefeito da capital e de município com mais de tantos mil habitantes é do TJ. Então a Constituição do Estado, ela tem essa autorização pela Constituição Federal para definir a competência originária do Tribunal de Justiça. E a grande discussão é, pode instituir prerrogativa de foro, que é uma matéria de índole processual penal, sabendo que só a União legisla sobre direito processual penal. Isso já foi muito controvertido no Supremo, o Supremo já oscilou a jurisprudência e, por assim dizer, predominava o entendimento de que a Constituição do Estado poderia instituir prerrogativa de foro para autoridades que, no modelo federal definido na Constituição, tivessem prerrogativa de foro. O Supremo exigia uma espécie de paralelismo, por assim dizer, de simetria, tipo, olha, você pode instituir prerrogativa de foro para essa autoridade estadual, porque no âmbito federal, a autoridade correspondente tem uma prerrogativa de foro fixada na Constituição Federal. Só que o que a gente está vendo aqui agora, vamos voltar no informativo, é a declaração de inconstitucionalidade
integral da previsão de prerrogativa de foro para procurador de Estado, procurador da Assembleia, defensor público e delegado de polícia, por maioria. Fique atento, marque em sua prova que a Constituição Estadual não pode instituir prerrogativa de foro para procurador de Estado, para procurador da Assembleia, para defensor público, nem para delegado de polícia. E o que me chama a atenção aqui é o teor do voto do ministro Alexandre de Moraes, que é o voto que prevaleceu, né? Ele estabelece aqui, ó, que a Constituição Federal prevê como regra, né, que a primeira e segunda instância constituem juízo natural com cognição plena para a questão criminal. Excepcionalmente, a Constituição conferiu prerrogativa de foro para autoridades federais, estaduais e municipais. Estou de volta. E aqui é um ponto importante na tese trazida pelo ministro Alexandre de Moraes. Ele destaca: a Constituição Federal definiu prerrogativa de foro, não apenas de autoridade federal, como também de autoridade estadual. Tem na Constituição prerrogativa de foro de governador. Governador é julgado criminalmente no STJ, e de prefeito. Prefeito é julgado criminalmente no TJ, pelo que está no 2910. O Supremo interpreta que, em verdade, no TJ, só se for crime de competência da Justiça Estadual. Se for crime federal, TRF, crime eleitoral, TRE. Mas, efetivamente, a Constituição, ela instituiu prerrogativa de foro para a autoridade federal, estadual, municipal, volta no julgado. E aí, o ministro Alexandre de Moraes vai destacar o seguinte: inviabilidade de se aplicar, nesse caso, o princípio da simetria, uma vez que a Constituição estabelece prerrogativa de foro nos 3 níveis: federal, estadual e municipal. Estou de volta. Dito de outra forma, como a Constituição Federal instituiu prerrogativa de foro de autoridade estadual e municipal, não há espaço para a Constituição Estadual tratar do tema. Porque se a Constituição pretendesse que, por exemplo, um vereador tivesse prerrogativa de foro junto ao Tribunal de Justiça, ela teria instituído, porque ela instituiu para o prefeito. Se a Constituição pretendesse autorizar um procurador de Estado, um procurador-geral de Estado, a ter prerrogativa de foro no TJ, o teria feito porque ela estabeleceu prerrogativa de foro de governador, que é a autoridade estadual. Então, o ministro Alexandre de Moraes traz a tese de que, como a Constituição instituiu prerrogativa de foro nos 3 níveis, ela exauriu o tratamento da matéria. Volta lá no julgado. E essa é a tese que prevalece na inviabilidade de se aplicar o princípio da simetria. Ele vai: interpretação que conferisse às constituições estaduais a possibilidade de definir foro, considerando o princípio federativo e consteio no artigo 125 primeiro, permitiria aos estados dispor livremente sobre essas prerrogativas, o que seria equivalente a assinar um cheque em branco. Por fim, esclareceu que o vice-governador, o secretário de Estado e o comandante dos militares estaduais, por determinação expressa do artigo 28 da Constituição Federal, também possuem prerrogativa de foro, independentemente da Constituição Estadual fixá-la ou não, vencida em parte os ministros Gilmar Mendes e Gelson de Mello, que julgaram pleito procedente apenas para a inconstitucionalidade da expressão delegado de polícia. Estou de volta com vocês, né? Porque eu quero só chamar a atenção de um detalhe. O ministro Alexandre, ele vai destacar aí que vice-governador, que... Vamos jogar no informativo de novo, por favor? Ó, aqui, ó. Vice-governador, secretário de Estado e comandante dos militares estaduais, por determinação expressa do artigo 28 da Constituição, também possuem prerrogativa de foro. Estou de volta com vocês. E quando a gente vai no artigo 28 da Constituição, e daqui a pouco eu vou chegar lá no artigo 28 para vocês, daqui a pouquinho eu chego, né? É no âmbito de poder executivo estadual. Vamos jogar na tela, está aqui, ó, o artigo 28 da Constituição do Estado, esse é o da Constituição Federal. Particularmente digo a vocês que não consigo enxergar aonde foi que o ministro Alexandre de Moraes vislumbrou que, por força do artigo 28 da Constituição Federal, vice-governador, secretário de Estado, os comandos, né, ó,
aqui os comandantes dos militares também possuiriam prerrogativa de foro. Estou de volta com vocês. Registro aqui que eu não consegui vislumbrar que no artigo 28 da Constituição Federal, não sei se seria um outro artigo que está aí mencionado errado, mas no artigo 28 eu não consigo extrair a previsão de prerrogativa de foro para vice-governador, para comandantes militares estaduais, né, nem para os secretários. Aí eu até tentei buscar o inteiro teor do julgado, mas ainda não está disponível, ok? De todo modo, o que eu quero que vocês verdadeiramente absorvam aqui é que a Constituição do Estado não pode instituir prerrogativa de foro para procurador de Estado, procurador da Assembleia, defensor público, nem delegado de polícia. Vamos seguir no informativo, joga na tela. Próximo julgado, muito importante. Lei de Iniciativa Parlamentar, Organização e Funcionamento do Tribunal de Contas. O plenário declarou a inconstitucionalidade de uma lei do Rio de Janeiro, que disciplina a organização e funcionamento do Tribunal de Contas Estadual. E por que é que o plenário do Supremo declarou a inconstitucionalidade dessa lei, né? Porque ela é de origem parlamentar. E aí o tribunal afirmou que a lei de origem parlamentar contraria o disposto nos artigos 73, 75 e 96, 2D da Constituição, porque invade matéria de iniciativa legislativa privativa da própria Corte de Contas. Estou de volta e deixa eu explicar para vocês, absorvam. Lei que dispõe sobre o Tribunal de Contas é de iniciativa privativa do Tribunal de Contas. Então, se eu pretendo promover alguma mudança no aspecto jurídico do Tribunal de Contas do Estado, a iniciativa é do Tribunal de Contas do Estado. Tribunal de Contas da União, a iniciativa é do Tribunal de Contas da União. Tribunal de Contas dos municípios, a iniciativa é do Tribunal de Contas dos municípios. Essa é a interpretação que a gente faz, gente, a partir do que está na Constituição Federal em relação aos tribunais de contas. Eu vou trazer para vocês daqui a pouco. A gente vai perceber aqui na Constituição a autonomia do Tribunal de Contas, lá no artigo 73, daqui a pouquinho eu chego nele, que vai nos redirecionar ao artigo 96. Joga aqui na tela, por favor, Constituição, reparem. O Tribunal de Contas da União tem aqui a composição, ó, exercendo no que couber as atribuições previstas no artigo 96. Repare, o artigo 73 estabelece que ao Tribunal de Contas se aplica no que couber o artigo 96. Aqui está se referindo ao Tribunal de Contas da União, gente, mas o 75 determina que se aplica para os tribunais de contas estaduais esse modelo aqui. Estou de volta. E aí, quando a gente vai lá no artigo 96, a Constituição consagra a autonomia normativa e a iniciativa privativa do projeto de lei do Poder Judiciário, dos tribunais que integram o Poder Judiciário. Eu já vou trazer para vocês o artigo 96, joga na tela, olhem como tem aqui. Compete privativamente, aí vem aqui, ó, inciso 2. Ao Supremo Tribunal Federal, aos tribunais superiores, aos tribunais de justiça, propor ao Poder Legislativo respectivo, observado o disposto no artigo 169. Estou de volta, gente. Essa expressão, propor ao Poder Legislativo, no texto constitucional, significa a iniciativa privativa do projeto de lei. O que o 96.2 consagra é a iniciativa privativa do Poder Judiciário para projetos de lei que tratem de Poder Judiciário. Então, quando o 73 estabelece que se aplica ao Tribunal de Contas o 96, a interpretação que se tem é que se consagrou ao Tribunal de Contas a autonomia do 96, inclusive a reserva de iniciativa em matéria legislativa. Por isso, a lei que dispõe sobre o Tribunal de Contas é de iniciativa do próprio Tribunal de Contas. E aí, vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui na própria Constituição, peraí que ela vai voltar já e já, ó, pronto, joga na tela. Vejam aqui que vai estar na linha D, alteração da organização da divisão judiciária. Estou de volta, entenda, alteração da organização, funcionamento, no caso do Tribunal de Contas, do Tribunal de Contas. Vamos voltar para o informativo. Então, se cair na sua prova, um deputado estadual apresentou um projeto de lei mudando alguns aspectos sobre a organização do Tribunal de Contas, é inconstitucional por vício de iniciativa. A iniciativa aí é privativa do Tribunal de Contas. Perfeito. Maravilha. Vamos prosseguir. A DPF, Plano Real, é constitucional, artigo 38 da lei número tal, não importando a aplicação imediata desse dispositivo, violação
do artigo 5º, 36 da Constituição, e com base nessa orientação, o plenário julgou procedente pedido formulado em ADPF, ajuizado em face desse dispositivo, e preliminarmente o colegiado por maioria conheceu da ADPF. Estou de volta, preste atenção. Desse julgado aqui, o que eu quero extrair para vocês é um aspecto técnico das ações de controle. Eu não quero entrar no mérito. O mérito dessa discussão é uma temática muito específica que, inclusive, de uma maneira geral, já está esgotada no Brasil. Essa Lei 8.880 de 94 é a lei que estabeleceu a conversão da moeda de cruzeiro real para o RV, padrão monetário, unidade real de valor. E pelo critério que foi utilizado à época da conversão, havia uma inflação galopante no Brasil à época. A verdade é que, na prática, quando fizeram a conversão, terminou gerando perda inflacionária para muita gente. Tiveram várias ações na justiça discutindo perdas da conversão para o RV. Então, é uma questão muito específica, não é, que eu não quero entrar nesse mérito aqui com vocês. O que eu quero entrar aqui na discussão é o aspecto do controle. Por que que se ajuizou um ADPF? Se nós estamos falando de uma lei que é de 1994, lei federal posterior ao parâmetro constitucional. Por que que foi um ADPF? Porque, gente, olha só, volta no informativo. Esse dispositivo de lei já está com eficácia esgotada, exaurida. A gente já superou a URV. Já houve exaurimento. Preliminarmente o Supremo conheceu da ADPF. O requisito da subsidiariedade está presente, visto que se questiona preceito de natureza eminentemente transitória, com efeitos exauridos lá no momento do ajuizamento da ação. É incabível outro instrumento de controle concentrado, capaz de solver a controvérsia de forma ampla, geral e imediata. Estou de volta. É um dispositivo legal que já tem a eficácia dele exaurida. Já suplantamos o plano real, né? Já saímos da URV e existem discussões residuais em torno disso. Não caberia ajuizar uma ação de inconstitucionalidade, que é uma norma de eficácia exaurida. E aí, como não teria um outro instrumento de controle concentrado, a gente entra pela via da ADPF. Vale lembrar, a ADPF, ela é subsidiária. Ela só é cabível quando não há um outro meio eficaz para debater aquele tema constitucional. E a interpretação que o Supremo vem conferindo a outro meio eficaz é no sentido de outro processo objetivo. Um ADIM, um ADC, um ADO, porque a ADPF permite levar a questão diretamente ao Supremo Tribunal Federal. Então, outro meio eficaz tem que ser tão eficaz quanto a ADPF, que permite levar o tema diretamente ao Supremo. E aí, como não caberia ADIM, ADC, ADO, o tribunal conheceu da ADPF, perfeito? Vamos jogar na tela, avançando no informativo. Primeira turma, mandado de segurança, reparação econômica com sectários legais. Não é necessário ajuizamento de uma ação autônoma para o pagamento dos consectários legais inerentes à reparação econômica devido a anistiado político, reconhecida por meio de portaria do ministro da Justiça, a teor do disposto no artigo 8º do ato das disposições constitucionais transitórias. Estou de volta com vocês. Quero apenas chamar a atenção aqui desse aspecto em torno da anistia política. É uma norma transitória da Constituição que já gerou muitos debates, gerou pagamento de muitas indenizações e, de repente, você que está aqui me assistindo não tem conhecimento desse dispositivo, é importante você conhecer, né? É o artigo 8º do ADCT. Olha como tem aqui no ADCT, joga na tela. É concedida anistia aos que, no período de 18 de setembro de 46 até a data de promulgação da Constituição, foram atingidos em decorrência de motivação exclusivamente política por atos de exceção, institucionais ou complementares, aos que foram abrangidos pelo decreto número tal e pelo decreto tal, asseguradas promoções na inatividade ao cargo, emprego, posto ou graduação que teriam direito, se estivessem em serviço ativo, obedecidos os prazos de permanência, em atividade previsto em lei e regulamentos. E aí vem aqui, parágrafo 1º. O disposto nesse artigo somente gerará efeitos financeiros a partir da promulgação da Constituição, vedada a remuneração de qualquer espécie em caráter retroativo. Parágrafo 2º. Ficam assegurados os benefícios estabelecidos neste artigo aos trabalhadores do setor privado, dirigentes e representantes sindicais
que por motivo exclusivamente políticos tenham sido punidos, demitidos ou compelidos ao afastamento das atividades remuneradas que exerciam. Parágrafo 3º. Aos cidadãos que foram impedidos de exercer na vida civil uma atividade profissional específica, em decorrência das portarias reservadas, número tais, aqui, será concedida reparação de natureza econômica, na forma que dispuseram a lei de iniciativa do Congresso Nacional. Estou de volta com vocês. Esse artigo 8º, gente, do ADCT, ele veio contemplar pessoas que durante o período do regime militar foram objeto de medidas arbitrárias, perseguição, tiveram direitos seus cerceados, e a Constituição trouxe um dispositivo prevendo a anistia política que autorizava o pagamento de uma reparação econômica. Em 2002 é que surgiu a lei disciplinando e vários pagamentos foram feitos com base nessa lei. E o que está sendo decidido aqui na turma é que não é preciso o ajuizamento de uma ação autônoma para o pagamento dos consectários legais inerentes a essa reparação econômica, né? De uma maneira geral, esses pagamentos foram feitos mediante procedimento administrativo, ok? Vamos jogar na tela o próximo julgado. Foro por prerrogativa de função em delitos praticados em mandato anterior. Eu não quero nem entrar no mérito desse caso específico, eu quero chamar a atenção de um ponto. Ó, a primeira turma, por maioria, deu provimento a um agravo regimental interposto em face de decisão monocrática. O colegiado reafirmou jurisprudência firmada no Supremo, no sentido de que o foro por prerrogativa de função se aplica apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas. A prerrogativa de foro relaciona-se a funções desempenhadas na atualidade, e a jurisprudência da Corte não abrange os interregnos de mandato. Estou de volta. O que é que eu quero destacar aqui para vocês? Reiterar um dos mais importantes julgamentos de 2018, e que inclusive eu comento detalhadamente na retrospectiva de 2018, que é a mudança de interpretação feita pelo Supremo sobre o Instituto da Prerrogativa de Foro. O Supremo entendia que a prerrogativa de foro abrangia toda e qualquer ação penal contra o titular da prerrogativa. Passou a entender que só abrange aqueles fatos que estejam diretamente relacionados com o mandato. Deputado e senador que tem prerrogativa de foro no Supremo, somente serão julgados no Supremo se estiver sendo imputado a ele, réu, acusado, um crime praticado no exercício do mandato e que guarda relação com o mandato. Para lhe dar uma exemplificação muito clara, um deputado federal está sendo acusado de 2 anos atrás, quando foi prefeito, ter praticado um crime de fraude e licitação. A competência do Supremo? Não. Porque o fato imputado a ele não é um fato praticado no exercício do mandato de deputado. Quando ele foi prefeito, então não subsiste aí a prerrogativa de foro do Supremo Tribunal Federal. Perfeito. Vamos voltar no informativo, joga na tela. Aí vem aqui a segunda turma. Recordando um dispositivo tendo em Código de Processo Penal, né? A participação de um magistrado em julgamento de caso que seu pai já havia atuado é causa de nulidade absoluta, deixa expresso no Código de Processo Penal. Deixa eu ver aqui, execução provisória de pena, filho menor em prisão domiciliar, iniciou um julgamento, então vamos aguardar o julgamento ser concluído. Deixa eu ver aqui, estou de volta com vocês. E informativo, gente, de número 940, foram esses os julgados. O que a gente extrai de mais importante aqui desse julgado para as provas é certamente a primeira decisão em torno da prerrogativa de foro nas constituições estaduais. O entendimento de que a Constituição do Estado não pode instituir prerrogativa de foro para procurador do Estado, procurador de Assembleia, defensor público e delegado de polícia. E, pela interpretação, a gente pode até ampliar, não pode instituir prerrogativa de foro alguma, porque a Constituição Federal já instituiu as prerrogativas que quis para autoridades estaduais e municipais. Perfeito? Meus amigos e minhas amigas, é chegado aqui o momento de concluir esse nosso estudo sobre informativo 940, e aí eu queria partilhar umas coisas com vocês. Primeiro, eu queria te pedir que, se possível, compartilhasse esse vídeo, compartilhasse o projeto com todas as pessoas que você conhece, que estão aí nessa batalha dos estudos do direito constitucional, se preparando para concurso público. Gente, eu criei esse projeto em 2007, pioneiramente no Brasil.
Em 2007 eu criei o projeto dos informativos, dei aula de informativos durante muito tempo, em vários lugares do Brasil. Precisei parar por um período, mais recentemente eu retomei. E com esse projeto eu pude ajudar muita gente a evoluir no direito constitucional, a obter aprovação nos concursos. E é até bacana eu atualmente ter participando do projeto alguns ex-alunos que já foram aprovados em concurso, né? De repente, inclusive, tem um deles aí me assistindo nesse momento. Esses dias eu recebi uma mensagem no meu Instagram, fiquei muito feliz. Um aluno meu dizendo que acompanhou meu projeto de informativos lá atrás, ajudou ele a passar no concurso, atualmente ele é magistrado, e quando ele percebeu que eu retomei o projeto, ele aí retomou o estudo dos informativos aqui junto comigo. Então, esse projeto já ajudou muita gente, tem um potencial de ajudar ainda mais. Mas para que isso aconteça, eu preciso que você me ajude. Como? Partilhando. Me ajude a ajudar as pessoas. Basta que você compartilhe o vídeo, indique para seus amigos de estudo, assim, olha, o professor Rafael está com esse projeto aí bacana, ele retomou, vamos lá, vamos acompanhar. E basta você fazer esta divulgação, é gratuito, me ajude a ajudar as pessoas. Eu queria te pedir, se você não está inscrito ainda no meu canal no YouTube, gente, que você se inscrevesse. Ó, se inscreve aqui ao final, ativa o sininho para receber as notificações. E queria te pedir para colocar na agenda o nosso encontro na próxima semana para comentar o informativo de número 941. Semana que vem, saindo aí o informativo, eu vou estar gravando a aula, disponibilizando. A gente vai poder se encontrar para bater esse papo sobre o informativo de número 941, ok? No mais, muito obrigado pela atenção de vocês, por estarem aqui participando do projeto. Que Deus os abençoe profundamente, que vocês tomem posse da graça de Deus, não deixem a graça passar. Valeu!